Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma aula de marcenaria para aqueles que estão iniciando e também para aqueles que é hobbyista e tem vontade de fazer um móvel para sua casa. O elemento principal da aula de hoje é um guarda-roupa, um armário de quarto. Então veja o vídeo até o final e veja o que eu vou explicar para vocês, ok? Bom, para você que está chegando e não me conhece, eu sou Edson Cunha e esse é o canal Maredes. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos assistir também. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos e o meu forte abraço a todos aqueles que já nos acompanham, que já nos assistem aí há um bom tempo. Muito obrigado, tá, gente? Forte abraço para vocês. Bom, pessoal, então aqui a gente vai começar dando para vocês algumas explicações, né? Falando para vocês a forma que eu trabalho, a forma que eu faço. O início de tudo aqui, você está vendo que eu fiz um desenho aqui mostrando 3 paredes. 1, 2, 3. Por que eu coloquei 3 paredes? Porque aqui eu tenho uma porta, tem a parede de fundo onde vai ser construído o armário e aqui eu tenho uma parede onde o armário vai ficar encostado. Ok? Então vamos lá. Bom, olha só. Como que eu faço para ter essas medidas aqui de maneira certa, de maneira que a gente não tenha dor de cabeça na hora de fazer a montagem no local, na obra, ok? O que é que eu faço? Eu meço aqui no canto, no meio e no outro canto. Primeiramente a gente tem que achar as medidas do pé direito. Em toda relação de corte, primeiramente vai a altura, depois vem a largura, correto? Mesmo que a largura seja maior do que a altura, primeiro se coloca a altura, tá legal? Então aqui vamos supor que aqui eu tenha, ó, 2,68,5, ok? Ou 2,68,5, 2,67 e 2,68,9, ok? Mas por que tanta medida diferente numa única parede? Pode acontecer essas medidas todas diferentes? Pode acontecer, principalmente quando você vai trabalhar em casa. Por algum motivo ou outro, a hora que o pedreiro ou a construtora, né, o profissional for travar essa laje, para encher essa laje aqui, pode acontecer dela ficar mais alta ou mais baixa no meio. Então você tem que medir aqui a parte central para saber se essa laje ficou da mesma altura dos pés direitos dos cantos, ok? Se ela ficou, isso quer dizer que a laje está nivelada, que a laje está boa, não está ruim. Agora, se ela deu diferença tanto para mais ou para menos, então você tem que tomar muito cuidado, ok? Uma outra coisa importante aqui que você está observando, olha só o que eu marquei aqui, 2 metros e 68,5. Por que eu coloquei a medida dessa forma? Porque marcenaria se trabalha com centímetros e milímetros só se usa quando tem uma medida quebrada, ou seja, tem fração de milímetros na hora dessa medida. Então aqui eu coloquei 2,68,5. Observa que eu não coloquei 2.685. Não. Por quê? Porque eu trabalhei com centímetro. Por isso eu coloquei 2,68,5 ou 2,68,5 milímetros. Então, marcenaria se aplica a medida dessa forma. Não se trabalha com milímetros. Para trabalhar com milímetros aqui eu teria que ter marcado 2.660 ou 2.685. Não, eu trabalhei com centímetro, 2,68,5, ok? Mas não vem o caso. Bom, vou apagar essa medida e vou apagar essa outra medida. Qual que é a minha medida principal de tudo isso? É a menor medida. Então eu tenho que trabalhar o meu móvel por a menor medida. Então aqui eu vou colocar aqui em cima, ó. Não, vou colocar aqui embaixo. Vou ficar um pouquinho na frente, mas não tem problema, ó. Eu vou colocar aqui em cima 2,67. 2,67. Então essa é a altura do nosso pé direito. Mas essa é a medida de execução?
Não, ainda falta muita coisa até chegar à medida de execução. Agora a gente vai medir a largura do móvel aqui. Como eu falei para vocês, aqui também tem alguns macetes que tem que se tomar cuidado. O que é que a gente vai fazer? Só suposição, tá pessoal? A gente vai chegar no local, vai abrir essa porta, vai encostar ela na parede, digamos que ela está aberta aqui dessa forma. O que é que você vai fazer? Você vai medir do canto da parede até aqui o final da porta, vai medir do canto da parede até aqui o final da porta, aonde der a menor medida ou a maior medida vai ser onde você vai trabalhar. Por quê? Eu estou falando isso, que tem que fazer essas medidas, porque pode acontecer dessa parede aqui, ó, dessa boneca aqui, onde encaixou o batente, tá fora de prumo. E se tiver fora de prumo, se você deixar a folga aqui muito justa, a hora que abrir a porta aqui, às vezes você mediu na parte onde estava maior ou menor, né? Então a porta vai acabar batendo no lateral do móvel e você vai acabar tendo dor de cabeça com isso. Então é bom que você faça sempre isso que eu fiz aqui, ok? Abre a porta, encosta na parede, mede em cima, mede embaixo. Na onde tiver a maior medida vai ser onde você vai trabalhar, ok? Então vamos supor, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a gente, ok? Então vamos supor que aqui eu tenho 90 centímetros, ok? 90 centímetros para ficar a porta já com folga, certo? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu já achei isso daqui, eu já sei que a porta aqui vai ocupar um espaço de 90 centímetros já com folga o suficiente para que ela não bata na lateral do móvel que está aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou medir embaixo, vou medir no meio e vou medir em cima. Supondo que todas essas paredes aqui estejam 100% no prumo. Então toda a medida que eu medi, tanto embaixo como no meio, como em cima bater igual, então eu vou trabalhar com aquela medida. Mas se a parede estiver fora de prumo, pode ocorrer de dar uma medida aqui, outra aqui e outra aqui. Eu também vou trabalhar com a menor medida. Vamos dizer que ela esteja no prumo, então aqui eu tenho 3,60 metros. Digamos que o meu móvel vai dar, vamos supor que eu tenho aqui 3,30 metros de móvel, vai, 3,30. Essa parede aqui deu 3,30 metros. Agora, 3,30 menos 90, então eu vou ter aqui 2,60, não é isso? 3,30, vamos lá. 3,30 menos 90, que é igual a 2,40. Então, aqui o meu espaço é daqui dos 90 para cá eu tenho 2,40. Então agora sim eu vou começar a dar folga desse móvel aqui. Então aí eu venho aqui, ó, aqui eu já tenho, ó, 2,60 por 2,40. 2,40. Então essa é as medidas que eu vou trabalhar. Essa medida ela é tirada na obra e levada para sua oficina. Chegando lá você vai pôr na escala para saber qual folga você vai deixar. Eu costumo deixar todo o arremate do móvel por igual, tanto em cima como lateralmente. Se ele for encostado na parede aqui e aqui, eu deixo os 3 arremates igual. Se ele for só aqui e aqui, como no caso desse daqui, eu também costumo deixar igual. Eu não gosto de deixar um menor e outro maior, porque eu acho que o móvel acaba ficando um pouco feio, ok? Então eu vou aqui fazer mais um desenho, né, para que você entenda melhor. Aqui eu vou colocar, ó, eu vou ficar um pouquinho na frente de vocês aqui. Eu vou colocar um risco aqui para que você entenda, ó. Um risco aqui em cima. Outro risco e mais um risco aqui partindo dos 90, ok?
certo? Então você está observando que eu deixei aqui, ó, um espaço entre o chapéu do móvel e a laje e um espaço entre o lateral do móvel e a parede. Por quê? Como eu falei, eu gosto de deixar todos iguais. Então aqui eu tenho 2,67. O que é que eu vou fazer? Vou deixar 4 centímetros de folga, tanto aqui como aqui. Então se eu tenho 2,67 menos 4, eu vou ter aqui, ó, 2,63. Então o meu pé direito pronto é 2,63 metros. 2,40 menos 4, então eu vou ter aqui 2,36 metros, ok? 2,36. Então esse é o tamanho exato desse móvel, 2,40 ou 2,63 por 2,36. Vamos lá que ainda tem muito mais coisa para que você entenda aqui. Mas antes disso, eu queria também aproveitar o momento e dizer para você que está chegando agora no canal que eu também sou o criador do curso de marcenaria online.com. O meu curso de marcenaria a gente criou pensando em você que não é marceneiro e tem vontade de construir um móvel para sua casa. Para você obter maiores informações a respeito do meu curso, basta ir na descrição desse vídeo que lá você vai encontrar um link onde eu te dou todas as informações necessárias para você aprender marcenaria com a gente, ok? Vai lá, faz uma visita, com certeza você vai gostar. Bom pessoal, então voltando aqui ao nosso assunto, eu vou fazer alguns riscos aqui e vou explicar para vocês outros detalhes aqui. Olha só, vou fazer mais um risco aqui. Certo? Outro risco aqui embaixo. E vou fazer um central aqui, ó. Você vai observar que eu já criei aqui a caixa do nosso armário, do nosso guarda-roupa. Aí nessa caixa desse nosso guarda-roupa, a gente tem aqui 3 elementos principais que faz parte do início do móvel. A gente tem base, fianco e chapéu, ok? Vamos lá. Ó, vou recapitular para que você entenda. Eu tenho a base superior, o lateral interno, o lateral externo e outro lateral. O lateral externo, o lateral interno e o lateral externo. Tá certo? Não. Completamente errado. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi um vídeo onde a pessoa ensinava marcenaria e ela explicava exatamente dessa forma. Base inferior, base superior, lateral externo, lateral interno e lateral externo novamente. Tudo errado, não é dessa forma. Veja bem como eu vou explicar para você da maneira certa, da maneira correta. Aqui eu tenho primeiramente a base do móvel, que é o início de tudo. Construir um móvel é como você construir uma casa. A casa a gente começa por o alicerce, o móvel a gente começa por a base. Então aqui eu tenho a base do móvel. Lá na parte de cima eu não tenho a base superior, não. Eu tenho sim o chapéu ou o tampo. Esse é o nome que se dá. Eu chamo de chapéu, mas você também pode chamar de tampo. Então eu tenho a base e o chapéu ou o tampo. Aqui eu tenho o fianco externo, o fianco interno e outro fianco externo. É dessa forma. Ok? Se é lateral externo e lateral interno, não pode existir um lateral interno, né? Se é lateral, quer dizer que está no lateral do móvel. Então não pode ter de forma nenhuma um lateral interno. Então é fianco externo, fianco interno e fianco externo novamente. Porém, o fianco externo desse lado, ele é visto tanto do lado de fora como do lado de dentro. Já o fianco
externo desse lado, ele é visto só do lado de dentro do móvel, ok? Já esse fianco interno, ele é visto dos dois lados, porém, às vezes com um acabamento diferente desse. Antigamente, quando se trabalhava muito com madeira, com lâmina de madeira, a gente folhava esse lado e o lado de dentro deixava na tonalidade do compensado. Então ele tinha um acabamento de um lado e um acabamento do outro. Já esse daqui tinha o mesmo acabamento dos dois lados, ou seja, na tonalidade do compensado. Por quê? Porque ele era visto aqui e visto aqui, porém com acabamento interno, ok? E esse daqui só com acabamento interno aqui, do outro lado não tinha necessidade porque ele ia ficar escondido na parede. Então, mais uma vez, base, chapéu, fianco externo, fianco interno e fianco externo novamente, ok? Uma outra coisa importante a respeito disso daqui, como eu falei para vocês, que eu ouvi falar, é base inferior e base superior. Se é base, ela não pode ser superior. Por quê? Porque ela está embaixo, ela está no chão. Então ela é a base. Então essa é a base e esse é o chapéu, ok? Então aqui a gente tem a caixa do armário. Mas para a gente formar a caixa do armário, são um total de 4 elementos. Base, fiancos, chapéu e fundo. Dessa forma, a gente forma o corpo do móvel, a caixa do armário. Aí, depois, vem os outros acessórios que vai aqui dentro, como, por exemplo, gaveteiro, prateleira, bastão de cabide. Antigamente se colocava gravateiro, né? Se colocava também sapateira, tudo isso se colocava dentro do armário. E hoje em dia já não está mais usando isso. Se usa mais gaveteiro, prateleiras e porta-cabide. Só, ok? É o que está mais usando hoje. Em um caso ou outro se coloca ali uma sapateira, né? Ou um gravateiro. Muito dificilmente, mas é colocado só gaveteiro, prateleiras e bastão de cabide. Tá legal? Então aqui eu falei para vocês, eu expliquei para vocês como se marca a medida, que se trabalha com centímetros e não com milímetros, o nome de cada uma das peças de maneira certa, como você deve achar a medida do espaço da construção do móvel, ok? E também como saber se essa porta está no prumo ou não. Abrindo ela em cima da parede, medindo em cima e medindo embaixo. Diferentemente do móvel aqui, da parede, eu falei para você que você tem que colocar a medida menor, né? Quando você mede a largura do móvel ou o pé direito, tem que trabalhar com a medida menor. Já na porta é diferente, você vai trabalhar com a medida maior e não com a medida menor. Se você trabalhar com a medida menor, a porta vai acabar batendo aqui no lateral do armário e você vai ter problema. Então, abra a porta, joga em cima da parede, meça em cima e meça embaixo. Onde der a maior medida, você vai trabalhar. Agora, muito dificilmente uma porta vai estar tão fora de prumo para que ela bata aqui. Mas também pode acontecer. Por isso, eu estou falando para você fazer isso aí. Não esquecer nunca de fazer isso. Não chegue lá no ambiente e já meça aqui, a porta tem tanto, eu vou deixar tanto aqui, vou descontar tanto aqui, já vou fazer meu móvel. O ideal é essa porta passar bem justinha aqui do armário, para você não perder tanto espaço, porque já está perdendo aqui, né? Ela passar bem justinha aqui e a hora que abrir a porta aqui, o teu móvel ficar bonito, não ficar aquela folgona grande, acaba ficando feio. Então, faça isso que eu estou te falando para você não ter maiores dor de cabeça. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se a aula foi bacana para você, vai te ajudar de alguma forma e você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de acionar o sininho de notificações para receber novos conteúdos. Esse canal é um canal exclusivo de marcenaria. Tudo que é passado, tudo que é explicado aqui, se não for marcenaria, tem relação com a marcenaria. Então, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para mim, isso faz com que eu saiba se você está gostando ou não do meu trabalho e, além do mais, ranqueia ainda mais os nossos vídeos aqui no YouTube, para que outras pessoas também vejam, ok? Gente, agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço, gente!